convido para abrir a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 31. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos desse texto, qual Deus tem gerado no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Esse texto sagrado me chamou muita atenção, meditando um pouquinho na palavra do Senhor, vendo como que o derramamento do Espírito Santo se deu com profundidade no meio da igreja primitiva. Observamos esse texto sagrado, que era um povo que entendeu a voz de Deus, né? Que avivamento, irmãos, nós precisamos entender o que é avivamento. Hoje se fala que a maioria das igrejas são pentecostais, mas quando você para enxergar a palavra de Deus, você vê que eles estão completamente fora dessa visão do que é ser pentecostal, ser avivado, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que a primeira palavra avivamento, ela significa o ato e o efeito de avivar, né? É um ato, um efeito de avivar, tornar mais vivo, né? O ato do avivamento é a pessoa se tornar mais vivo, mais nítido, mais intenso. A palavra avivamento, ela parte de alguém que ele é mais ativo. Uma igreja pentecostal, uma igreja diferente, uma igreja avivada, ela é mais visível, é o sentido da palavra avivamento. Avivar é estimular, né? E nós temos observado que essa estimulação tem perdido no meio de nós. Tem faltado, né? Realçar, atiçar. Como você tem uma fogueira que está se apagando e alguém precisa soprar para ela acender de novo. Isso é um avivamento. Ela precisa estar sendo alimentada, né? Então, é como uma pessoa que ela está sempre animada. Alguém olha para ele e diz: rapaz, você é sempre animado assim? O crente cheio de Deus, ele é assim. O crente que tem a unção de Deus, ele é assim, sempre animado, sempre compromissado com as coisas, sempre ativo com o que tem que fazer para Deus. Não importa o que ele está vivendo, o que ele está passando, mas ele tem esse foco. O verdadeiro cristão que recebeu a graça, a unção de Deus sobre a sua vida, é diferente. E nós podemos observar na Bíblia algumas condições importantes para que o avivamento genuíno ele possa gerar dentro de nós. Primeiro, precisa ter um desejo. Por isso que uma igreja avivada, ela parte do princípio de querer. Se não tiver desejo no coração de ser cheio de Deus, cheio da unção de Deus, jamais eu, como pregador, chego e digo: vem aqui que todo mundo vai ser cheio. Não vai adiantar nada, irmão.
que se não tiver um desejo, se não partir de cada um de nós o desejo, não vai acontecer. Porque não haverá avivamento sem que haja um empenho, né, da parte de cada um de nós. Haja uma dedicação em buscá-lo, o desejo de buscar profundamente. O texto que nós lemos, até eu citei, eu creio que no domingo, esse texto 29 de Jeremias, no capítulo 13. Todos conhecem o verso 11, mas o 13, as pessoas não prestam atenção, né? Olha lá que está escrito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscardes, buscar-de-eis e me achareis, mas se buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar agora, irmão. Aí um outro olha para o outro, né? Se o outro orar, ele ora um pouquinho e já abre o olho ainda. Tem desejo aí? Tem não, irmão. Tem desejo nada. Tem pessoas que ela não tem compromisso com Deus. Ela não quer assumir, se humilhar, porque parte do princípio, hoje nós, pela misericórdia de Deus, nós fizemos, acho que é a primeira consagração durante a semana aqui com a igreja. Eu trouxe a palavra rápida para os irmãos sobre Tiago, né? Que ele pede para se achegar, Tiago 4, verso de número 8. Ele vai dizer para que nós busquemos a presença de Deus, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se nós não querer chegar a Deus, jamais Deus vai chegar a nós. Ele: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. O versículo de número 13, ele também traz isso, Tiago 4, verso 13. Agora vós, coloca o 10, fazendo favor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que orar, irmãos, é se humilhar. É por isso que você vê muita gente que não gosta de orar. Porque a maioria do ser humano, ele não gosta de se humilhar para ninguém. Para ninguém. É a natureza humana. É a sua carne, ela não quer se humilhar. Então pode notar na igreja, quando fala em oração, você vê 1 ou 2 ou 3 dobrado o joelho, chorando, buscando a presença de Deus, sentindo. E reconhece a grandeza de Deus. São poucos, porque estão mais na carnalidade do que na espiritualidade. Mas não tem outro meio, precisa ter desejo, precisa se entregar, precisa ser ativo. E precisa, algumas condições, é de ser obediente à voz de Deus. Obedecer, irmão, requer renúncia, requer entrega. Você obedece quem você respeita. Você obedece quem você acha que é digno de ser respeitado. Quando nós olhamos que todo o avivamento ele tem de passar pelo caminho da obediência. Se nós entendermos isso, nós vamos encontrar esses discípulos quando eles receberam o avivamento em Atos, no capítulo 1, eles obedeceram o que Jesus falou em Lucas, capítulo 24, verso 49. Então eles fizeram aquilo, eles foram para onde? Para Jerusalém. A Bíblia diz que eles foram para Jerusalém não porque eles queriam, é porque Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nós entendemos que eles obedeceram, todos ficaram reunidos. Olha lá, capítulo 24, verso 49, pode ler. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja bem, e eles então obedecem à ordem, né? Eles obedecem, estão ali todos reunidos, no mesmo lugar, no mesmo propósito. É por isso que nós temos que tomar cuidado se no nosso meio tem aqueles que são opositor. Eu nunca vi opositor dentro da igreja, irmão. Opositor que às vezes entra
mansinho dentro da igreja é o próprio Satanás. E a gente tem que combater. Dentro da igreja precisa ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma visão do reino de Deus, da misericórdia de Deus. Porque aqui nós não seguimos o A ou B, nós olhamos para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E aí, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, né? A imitação não é para crente, não, né? Não, eu faço isso é porque o outro faz. E às vezes é aquele desleixo nas coisas, faz as coisas de qualquer jeito e quer receber algo de Deus, jamais vai receber, irmão. Porque Deus, ele exige de nós ser autêntico, obediente. Segunda Crônica, no capítulo de número 7, no verso 14, eu gostaria de ler com os irmãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui Deus se manifesta e vai dizer aí para Salomão, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí não é somente, irmãos, tem gente que tem, às vezes, tira uma meia hora de oração e acha que já está tudo certo. Acha que está tudo, né? Mil maravilhas, mas aí precisa se converter. Precisa se converter. Que tem gente que ora até nas madrugadas, mas não é convertido, não adianta nada. Porque para ter o verdadeiro avivamento, precisa se converter, irmão. Precisa ser obediente à voz de Deus. Precisa ser submisso à palavra. E aqui ele vai nos ensinando, né? Se converter dos seus maus caminhos. Qual é o nosso caminho? Será que ele está bom? Será que eu tenho falado, tenho edificado ou tenho mais desviado o foco, a visão do reino de Deus? Será que o caminho que eu estou seguindo é o caminho que Deus tem se agradado de mim? Podemos falar da boa consciência. Quando Paulo foi levado ao julgamento perante o tribunal em Roma, aí ele vai se apresentar e diz assim: eu tenho uma boa consciência, eu tenho preservado a minha boa consciência. Eu tenho buscado ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. É alguém que está preocupado com a sua conduta cristã, se preocupado em viver uma vida santa diante de Deus, irmãos. E nós precisamos entender isso. O Evangelho, irmãos, ele é maravilhoso. E nesse texto ele continua, vamos ler o versículo 15, também o 16. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Glória a Deus. Perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmão, se houver sinceridade, autenticidade, verdade no nosso coração, é o lugar que Deus quer ficar. É o lugar que Deus quer se manifestar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para andar com a verdade, com a palavra pura, essa palavra que nos molda mesmo. Essa palavra que não deixa a gente sair do trilho. Se você quer viver na verdade, pode ter certeza que haverá uma cobrança para mim e para você. E nós precisamos buscar isso, irmão. Nós não seremos crentes avivados se nós não buscarmos. Se nós não irmos com propósito. Atos 1, verso 14. O que está escrito lá? Todos estes perseveravam
unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos que estavam lá em Lucas 24 e 49 são os mesmos que estão aí em Atos 1 e 14. Estão todos unânimes, perseverando unânimes em oração e súplica, buscando o avivamento, buscando o poder de Deus, buscando a graça de Deus sobre a vida, irmãos. O que eu vejo? A igreja, ela precisa estar unida nesse propósito. Nós precisamos nos unir no propósito de ver a manifestação de Deus sobre nós. Nós precisamos nos unir mais para ver o Espírito Santo de Deus agir no nosso meio. Nós não podemos nos unir e dizer, hoje está bom, hoje a casa está cheia, né? Porque tem crente que só gosta quando tem muita gente. Olha assim, hoje está bom porque a igreja está lotada, hoje é o dia que eu tenho que cantar um hino, ou que eu tenho que dar uma palavra, irmão. Nós precisamos estar unidos para ver a manifestação do poder de Deus. Seja pouco, seja bastante, mas nós precisamos ver a unção de Deus descendo no meio de nós. Precisamos entender esse propósito. Mas quais são as atitudes de quem tem o avivamento do Espírito de Deus? De que maneira eu vou saber? Que eu vou conhecer? Quando nós entendemos que esse cristão, irmão, o crente que ele tem o Espírito Santo de Deus, você vai descobrir rapidinho. É só quando tiver uma confusão no meio da igreja, uma briga, ele chega e fala assim, rapaz, vamos parar. Vai ter um problema lá e está inflamado, ele chega, rapaz, vamos parar com esse negócio, vamos adorar a Deus, rapaz, isso aqui não compensa, não. Você vai saber se ele tem o Espírito Santo de Deus, se ele é de paz. Mas se ele gosta de ver o circo pegar fogo, ver a confusão e dizer, agora eu quero ver como é que o pastor vai resolver esse negócio. Não, agora eu vou lá só para ver. Isso daí, irmão, ele precisa se converter. Ele precisa tomar vergonha na cara, aceitar Jesus de novo. Porque o crente cheio do Espírito Santo é diferente. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, verso 18, vamos ler? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sabe o que Deus nos chamou, irmão? O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, acho que é o capítulo 5, verso 18, fala da reconciliação, vê se é isso aí. 2 Coríntios 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, Deus nos deu o ministério. O ministério para sair fofocando e falando mal de todo mundo? Hã? O ministério para dizer que tem um que é maior do que o outro? Não. O ministério da reconciliação. Ah, se o crente entendesse, irmão. Ah, se o crente compreendesse que nós precisamos vivermos em harmonia e buscar mais poder de Deus e menos problema. Nem levar problema, nem trazer problema, resolver o problema e reconciliar um com o outro. Irmão, vamos reconciliar, vamos buscar a presença de Deus. Você quer ver você solucionar um problema, seja grande o tamanho que for, se for apresentado para você? Isso aí eu aprendi com a minha mãe. Ô pastor, tem que resolver o problema lá e tá, não sei o quê. Ô irmão, vamos resolver, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, irmão. Se quiser resolver agora, vamos resolver agora. Vamos dobrar o joelho aqui, eu vou dobrar o joelho junto com você aqui, nós vamos resolver esse problema agora.
Não tem problema que não resolve quando você dobra o joelho, irmão. Não tem problema que não tenha solução quando você está aos pés de Jesus. E nós precisamos aprender, fazer a coisa certa. Então, irmãos, é interessante quando nós olhamos para a palavra, porque a palavra ela nos ensina. Nós recebemos o ministério da reconciliação e tem gente querendo contenda. Tem gente querendo confusão, querendo ver a coisa não ir bem. Não, eu vou parar de contribuir que eu quero ver se vai conseguir fazer. Irmão, Deus não precisa da minha, da sua ajuda não. Nós que precisamos dele e somos um canal de bênção para ele nos usar. O poderoso é ele no nosso meio, é ele que é digno de ser adorado. Então, irmão, aprenda a valorizar o momento que Deus te concede, de ser participante das bênçãos espirituais na casa do Senhor. E quando temos a oportunidade de fazer e não fazemos, irmãos, somos considerados como infiéis, como o pior daqueles que não conhecem a Deus. Como quando temos a oportunidade de fazer e não fazemos, somos negligentes. Então faça correndo com alegria tudo que colocar as mãos para você fazer. Queridos, nós precisamos entender que quando o crente ele é cheio da presença de Deus, e quando ele está no propósito do crescimento da igreja, do reino de Deus, você vai olhar a atitude dele. Qual é a atitude dele? Ele coopera para o crescimento da igreja. Esta é a visão. Quando aquela pessoa ela não tem essa visão, irmão, é porque ela já está bem fora do homem espiritual. E aqui nós entendemos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ver o versículo de número 9 e o verso 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui, irmãos, é algo de Deus mesmo, fazer, não porque eu espero um tapinha da costa do meu companheiro, do que o outro vai falar para mim, eu deixar de fazer. Não, eu vou fazer porque eu estou na presença de Deus. Eu vou fazer porque eu faço para glorificar o nome de Deus, para exaltar este Deus que é maravilhoso. E aqui ele vai dizer, não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus na sua vida, ele vai recompensar você. Não será eu, não será o outro, não, o próprio Deus irá nos recompensar, irmãos. O próprio Deus irá colocar as suas mãos sobre nossas vidas. Então é glorioso nós entendermos, e você precisa entender, se alguém é de Deus, cheio de Deus, quando você vê ele pronto a servir. Não precisa você ligar para ele, eu preciso disso, disso. Não, irmão, ele está pronto ali a servir. Não, se é para servir, vamos abraçar a causa, vamos trabalhar para o reino, vamos fazer alguma coisa. Então, irmãos, é desse jeito. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, vamos ler o verso 9, pode ler até o verso 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, olha que versículo forte, né? Se você não ama aquele que te aborrece, você também está em treva. Então João ele está nos ensinando a amar a todos, sem distinção. Uns a gente parece que gosta mais, né, da maneira que ele se comporta, outra a gente quer olhar meio torto,
Mas João está dizendo que é para a gente amar, sem distinção, amar a todos, do jeitinho dele, do jeitinho dela, da maneira dele, todos. Aqui João ele está trazendo para nós que nós precisamos aceitar o outro, não porque ele tem o mesmo padrão do que eu. Não vai medir ninguém, irmão, por causa do seu padrão, da maneira que você vive, não. Aprenda a amar, irmão. Se Jesus trouxe e salvou, aprenda a amar. Se Jesus pagou o preço do Calvário, aprenda a amar. É por isso que nós, irmãos, principalmente obreiros, ele não pode achar alguém melhor ou maior do que o outro dentro da igreja, não. Todos devem ter, pelo menos no coração do pastor, dos irmãos, um dos outros, o mesmo sentimento. Eu te amo em Cristo Jesus. O mesmo ânimo, o mesmo amor, porque esse amor não vem de você. Esse amor é o amor ágape, é o amor maior, é um amor de Deus em nosso coração. Como pode o crente que tem o amor de Deus não conseguir amar o seu irmão? Como pode? Eu não consigo imaginar isso. O amor não é teu. O amor é de Cristo que foi derramado em nós. Então precisa ter esse sentimento. Eu gostaria mesmo que esse daí fosse embora, ou que aquela fosse. Pelo amor de Deus, irmão, quero ver lá no céu como é que vai fazer. Não tem jeito. Nós precisamos entender a palavra. E se falta o amor, pensa Deus, que a Bíblia diz que Ele dá deliberadamente. Ele dá sem arrependimento. O amor de Deus é derramado. Se está faltando amor, peça que Ele vai derramar um pouco mais. Mais. E é glorioso ter o amor de Deus, meus irmãos. Alguns elementos essenciais para alcançar o avivamento. Senão nós não vamos alcançar nunca. Eu encontro aqui no livro de Atos que nós lemos o verso 14. Eles estavam todos unânimes querendo o poder de Deus. Sabe por que Deus não se manifesta mais dentro da igreja, irmão, como manifestava antigamente? Porque hoje as pessoas não vêm para buscar o poder de Deus. Pode observar o que eu estou dizendo. Elas vêm para a igreja simplesmente por vir, não vêm para buscar. Elas não vêm para ser cheio da presença de Deus, porque se vierem, todos seriam cheios. Todos. O que falta é unanimidade. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles estavam ali orando, suplicando, dizendo: Senhor, nós já estamos em Jerusalém, nós já estamos na tua casa, agora o poder vem de ti. O problema é que alguém fica olhando, né? Às vezes fica olhando para o obreiro. Não, se for aquele, eu acho que o culto vai ser bom. Não, se for aquele lá, não, se for aquele que for pregar hoje, aí não vai dar nada. Não é, meu irmão, ele está achando que vai encontrar alguma coisa em algum obreiro. Vai não, meu irmão, você só encontra o poder de Deus em Jesus. É em Jesus. E a igreja precisa aprender isso, nós precisamos aprender isso. Quando nós olhamos, são alguns elementos que está faltando no meio da igreja, a unanimidade, para chegarmos na presença de Deus e buscar. Se quisermos, irmãos, alguma coisa, o avivamento, nós precisamos unir-nos em um só propósito, né? Em um só objetivo, como fez esta igreja, a igreja primitiva. E a Bíblia diz que de repente, né, veio do céu como um vento impetuoso, como um barulho, e encheu toda a casa. Mas eles estavam unânimes, eles estavam no mesmo propósito. Então, primeiro, precisa haver em nós, irmãos, unanimidade no culto. Eu entendo, irmãos, que nós precisamos ser um pouco mais chato. Ô pastor, mais chato? Sim, mais chato. Dizer aos irmãos, quem não quiser vir pelo menos uns 10 minutinhos antes do culto começar para a oração, é melhor que fique em casa. Irmãos, porque apresenta o culto de qualquer maneira.
Ele está mais preocupado em acabar o culto do que começar o culto, porque ele não consegue chegar nem na hora da oração. Ele está preocupado já de terminar, porque se ele chegar na oração, tem meia hora ainda de oração, tem não sei quanto tempo de oração. E o segredo da bênção, irmão, é a oração. O segredo da bênção é estar aos pés de Jesus. O segredo do nosso melhor culto é falar com aquele que é o dono do culto. Irmãos. Mas o inimigo trabalha na mente do ser humano e ele se perde. Se embaraça com tanta coisa, né? Tem crente que vai se embaraçando tanto, quando chega a hora do culto, ele diz, meu Deus, falta 5 minutos para 7h30, ou passei 7 horas. Aí sai desesperado. Muitos assim, porque se esquece que a prioridade é estar na casa de Deus, se esquece que aquele momento é precioso de relacionamento com Deus, ele esquece que o melhor dele, ele perde. Mas se você entender isso, irmão, você e sua família vai ter a direção correta. Josué capítulo 7, verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel lhe deitaram pó sobre as suas cabeças. Você vai ver aqui um ato de Josué, quando o povo dá uma desviada, Josué fala assim, pelo amor de Deus, tem coisa errada aqui. Ele rasga suas vestes. Como quem vocês acham que essa roupa serve para alguma coisa, ele rasga aquilo, se humilha e se dobra aos pés de Deus e pede misericórdia. Ele vai dizer para o povo, nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não somos nada se nós não estivermos na direção que Deus nos conduz. Você não é nada se você não buscar a presença de Deus. Você não vai sentir nada se você não dobrar e se humilhar aos pés de Jesus. A sua família não será transformada se você não se humilhar aos pés de Jesus. Você não será bem-sucedido se você não estiver aos pés de Jesus. Nós não podemos fazer nada com nossas forças se não for por intermédio da graça de Jesus sobre a nossa vida. E Josué, ele dá esse exemplo para o povo. E o povo olha para Josué e se assusta. Josué fazendo isso? Meu Deus, estamos fritos. Nós precisamos aprender mais. Se Josué fez isso, aí o povo para de dizer, nós estamos errados. Você vai ver, irmãos, 1 Reis capítulo 21, verso 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou e dormiu em cima de sacos e andava mansamente. Toda vez, irmãos, que nós vimos uma situação difícil, quando nós perdemos o controle de alguma coisa, de uma situação, o mínimo que o cristão precisa fazer é se dobrar o joelho, irmão, se humilhar aos pés de Jesus. O mínimo. É o mínimo. Mas hoje os cristãos, eles estão ao contrário, né? Não, hoje eu estou precisando de um louvor. Eu estou precisando de alguém que canta bonito para alegrar a minha alma. Vai chorar aos pés de Jesus, você vai ver a sua alma se alegrar. Vai buscar a face do Senhor, que você vai ver Deus agir na sua vida. Vamos nos humilhar, irmão, perante Deus, que as coisas vão melhorar. Esse é o segredo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós entendemos aqui o propósito do avivamento, é quando havia unanimidade, havia neles o sentimento de realmente orar, que eles estavam todos suplicando, a Bíblia diz no verso 14, e vocês vão ver que eles perseveraram. A Bíblia diz que eles perseveraram ali muitos dias, orando e buscando a presença de Deus.
Não foi um dia só não, todos os dias eles estavam ali buscando a presença de Deus, até que eles foram cheios. E nós precisamos entender esse propósito na nossa vida. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ler? A hora está passando muito rápido. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Irmão, você começar qualquer coisa na vida, começar é fácil, é ou não é? Começar é fácil. Agora eu quero ver você perseverar naquilo. Perseverar já é outra coisa. Você começa todo animado, mas daqui a pouco, eu não sei não, acho que isso aqui não é para mim não. Não é assim muitas das vezes? Isso aqui não é para mim não. Mas só é vitorioso, irmão, quem persevera. Só é vitorioso e recebe quem está ali. Senhor, se é para buscar, eu vou buscar. Se é para sentir o teu poder, eu vou sentir. Se é para ser revestido, eu vou ser revestido. E persevera, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus não gosta de crente, um dia está assim, outro dia está de outro jeito. Não, meu irmão, persevera na palavra, persevera na oração, persevera no propósito e Deus fará o impossível na tua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando nós oramos como os irmãos da igreja primitiva, algo de extraordinário tem que acontecer. Tem que haver uma mudança. Nós vamos ver aqui Atos capítulo 4, que nós lemos, verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! É como sair do lugar, irmão. Imagine você estar orando e parece que você não está nem mais aqui. Orar, irmãos, é cansativo para a carne, mas para o teu espírito não é não. Começa a ser cansativo, a coluna dói, o corpo dói, mas quando você começa a sair dessa terra, aí você não quer parar mais. E eles estavam aqui nesse propósito, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Precisamos orar, irmãos, até mover o lugar. Fala do nosso coração terreno, fala do nosso coração mundano. Às vezes estamos na igreja, mas a nossa vida não está. Às vezes estamos na casa do Senhor, mas o nosso propósito está errado, a nossa visão está errada, mas precisamos orar até Deus mover o lugar. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, precisamos, imitar a Deus. Paulo, ele traz esse exemplo dizendo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vai imitar quem não imita Cristo, não, irmão. Não vai fazer algo daqueles que não têm a visão do reino de Deus, não. Não faça isso, não. Vamos imitar aqueles que querem ser parecido com Cristo. Aí a coisa muda. Vamos ser cheios da presença de Deus. Vamos buscar mais a Deus, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por esta palavra e que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de cada um dos nossos irmãos. Glórias a Deus. Que Deus venha abençoar meus irmãos, cada irmão que se fez presente neste culto de ensino, nessa palavra poderosa para os nossos corações. Vamos estar orando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, Jesus amado, Jesus querido, Senhor.
Ah, Senhor, a tua palavra foi ensinada, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha travar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, que venha pregar, Senhor, nos nossos corações, para que nós viemos, Senhor, guardar esta palavra, Senhor. Ah, Jesus amado, Jesus querido, Senhor, leva cada irmão em paz para seus lares, livrando do acidente, da morte, guardando, dando um resto de semana abençoado. Abençoa a tua noiva, abençoa a tua igreja. Nós pedimos nessa noite em teu nome, Jesus Cristo. Amém.